Os sinais chegam por vezes demasiado tarde. Silenciosas e quase invisíveis numa fase inicial, as doenças cardiovasculares são ainda a principal causa de morte em Portugal, responsáveis por 40% dos óbitos. Quando se revelam de forma muitas vezes súbita e inesperada, podem assumir contornos irreversíveis. O infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral são manifestações severas da doença cardiovascular. Por AVC, por exemplo, morrem 2 portugueses a cada hora que passa. 25.000 ficam internados todos os anos. Apesar dos números, há muito a fazer, a começar pela prevenção, porque se há fatores de risco inalteráveis como a idade ou a herança genética, existem outros evitáveis ou pelo menos passíveis de mudança. Temos o tabaco, crítico, continuamos a lutar contra ele. Temos a hipertensão arterial, temos as chamadas dislipidémias, ou elevação do colesterol, o chamado colesterol que é mau, o LDL. Temos o excesso de peso, obesidade, que sabemos que é um fator de risco não só cardiovascular, mas para uma série de outras doenças. Temos a inatividade física e temos, por fim, um fator de risco que ultimamente tem vindo a ter grande realce e que era de facto importante estarmos preocupados com ele, que é a possibilidade de termos diabetes. Uma possibilidade que as alterações no estilo de vida e na alimentação dos portugueses estão a transformar em realidade. Segundo dados de 2010 do Observatório Nacional da Diabetes, mais de 12% da população adulta entre os 20 e os 79 anos tem diabetes, o que equivale a cerca de 1 milhão de portugueses. Destes, no momento do diagnóstico, muitos desconheciam ter a doença. Cerca de metade, à volta de 5, tal %, as pessoas não sabiam que eram diabéticas no momento do diagnóstico. Isso quer dizer que andam muitas pessoas na rua, que se cruzam connosco, alegres ou não, atarefadas ou com vida sedentária, que não sabem que são diabéticas. E há estudos que apontam para o facto de as pessoas com diabetes não diagnosticados podem ter uma evolução longa já com problemas relacionados com a hiperglicemia e com outras situações, dando origem a patologia cardiovascular já muito avançada. O presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia destaca o risco acrescido que correm os descendentes diretos dos diabéticos tipo 2. Nós sabemos que os descendentes, em primeiro grau, dos doentes diabéticos, particularmente do diabético tipo 2, têm forte predisposição genética para a diabetes. E se nós prevenirmos os filhos dos diabéticos tipo 2, de que não devem engordar, de que devem combater a obesidade, de que devem ter cuidados com a alimentação, que devem ter cuidados com a atividade física, estamos também a contribuir para a prevenção. Ultrapassada a fase preventiva e na ausência de um controle efetivo da doença com os medicamentos mais convencionais, se não conseguirmos obter aquele parâmetro que nós utilizamos para avaliar o controle glicémico, que é a hemoglobina glicosilada ou A1C, então teremos que avançar para uma associação medicamentosa. Então temos as sulfonilureias, temos as glitazonas, neste caso particular só uma, que é a pioglitazona, a insulina e, mais recentemente, fármacos que têm uma particularidade no seu mecanismo de ação, que são os inibidores da DPP-4 ou os análogos da GLP-1. Verificou-se que os diabéticos tipo 2 têm aquilo que se chama um defeito na produção de insulina que está dependente da glicose. E, portanto, estes fármacos vão fazer com que esse efeito potencie a libertação de insulina. Os custos com fármacos para a diabetes tipo 2 ultrapassaram já os 170 milhões de euros, mas, segundo o Observatório, a despesa com a hospitalização destes doentes ronda os 400 milhões. A hipertensão arterial é outro dos fatores de risco para a doença cardiovascular, com particular incidência na multiplicação de acidentes vasculares cerebrais. Beneficia de diagnóstico e tratamento precoces, mas também de modificações no estilo de vida, para que os valores limite de 140/90 não se ultrapassem.
A sua prevalência entre a população portuguesa tem vindo a crescer, como evidencia alguma literatura. Eu suponho que a prevalência de hipertensão em Portugal anda à volta de entre 40% e 50%, não devemos da população adulta, obviamente, o que significa, grosso modo, cerca de 3 milhões de portugueses com hipertensão arterial. A hipertensão arterial, se não for controlada, ao fim de algum tempo, danifica os órgãos. Portanto, cria a tal doença hipertensiva, danifica o coração, danifica o cérebro, danifica o rim, os vasos, a própria retina e, portanto, nesse contexto é uma doença. Quando chegamos à fase da repercussão da pressão arterial sobre os órgãos, na perspectiva de que o doente já teve um acidente vascular cerebral ou um infarto, ou evoluiu para a insuficiência cardíaca, ainda temos muito para oferecer ao doente, mas estamos a atuar muito tarde. Na hipertensão, importa dividir os doentes em doentes de baixo e alto risco. Para estes últimos, o presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão defende uma intervenção terapêutica imediata. 50% a 75% dos nossos doentes deviam estar a fazer associações terapêuticas, de preferência associações fixas num só comprimido, porque aumenta a aderência à terapêutica. O colesterol elevado está também associado ao aumento potencial de eventos cardiovasculares, como os AVCs ou a doença coronária, nomeadamente o infarto do miocárdio. Segundo o estudo Hipócrates, cerca de 56% da população portuguesa terá hipercolesterolemia. Para o presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, há evidência científica que demonstra que mesmo os doentes de alto e muito alto risco cardiovascular, já com patologia documentada, não estão controlados. Veio-se constatar nesta amostragem de estudo da ISIS que grande parte deles não estão controlados. Nesses nós temos que dar com tudo o que temos e, de facto, para esses foi estipulado que os fármacos de eleição são as estatinas, a não ser que haja contraindicações ou intolerância ao fármaco. Se não for possível atingir com monoterapia, então propõe associação com outros fármacos. E nós dispomos de alternativas de associação de outros fármacos e estão perfeitamente estipulados nas guidelines, são os inibidores da absorção de colesterol e as resinas promotadores de íons, e eventualmente o ácido nicotínico. Mas a minha opção vai normalmente pela primeira associação, que é mais bem explorada. O estudo da ISIS, realizado em 12 países, revela ainda que a maioria destes doentes continua vulnerável, sobretudo os de alto risco, ao desenvolvimento de complicações cardiovasculares. A realidade desta amostra, que não difere muito da realidade europeia, portanto, em doentes de muito alto risco, e volto a dizer, são doentes com doença cardiovascular já conhecida, diabéticos, doentes que tiveram a sua doença isquémica coronária, há uma grande percentagem que não atingem os valores-alvo. Os fatores de risco não se esgotam na trilogia que aqui apresentamos. Calcular o risco cardiovascular global de cada indivíduo num dado momento da sua vida não é, aliás, uma operação simples. Estamos, ao falar de risco cardiovascular global, a falar de uma matemática diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, em termos aritméticos, se pensarmos em 2 mais 2, não temos dúvidas na resposta, são 4. Mas no risco cardiovascular global não se passa isto. Isto é, se o doente for hipertenso, se for fumador e se for diabético, não vale por 3, não é 1 mais 1 mais 1. Este risco é exponencial e é isto que o médico de família não pode esquecer e é isto que deve transmitir ao seu doente. Se o risco individual não é fácil de medir e depende de inúmeras variáveis, há todavia algumas decisões que podem fazer a diferença na vida de todos nós. Deixar de fumar, evitar sal, açúcares e gorduras, medir a pressão arterial regularmente, praticar exercício físico e, se possível, reduzir o stress.